tem algumas surpresas nessa tabela aí, Quesada. Tudo bem? Quero me curvar a Luciano Calheiros, que disse que o Corinthians seria um sucesso nessa temporada. Analista, às vezes, erra, né? Ou projeta de forma diferente. Me curva você. O que o Corinthians está fazendo é para tirar o chapéu. A única coisa que eu disse é que eu estava enxergando qualidade do trabalho do Carille. Eu estava, no mínimo, organizando aquele time do Corinthians e tem as limitações dele, né? Você viu antes de mim. Por isso que eu estou dizendo que eu demorei um pouco para reconhecer isso. Agora, o jogo do Corinthians é impressionante. Como é difícil entrar na defesa corintiana. A gente pode discutir isso já aqui no Rodada. Vamos falar com certeza do Corinthians, que nesse momento lá no Serra Dourada está batendo o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense sofrendo mais uma derrota no Brasileirão. E o Corinthians, é isso mesmo, nesse momento está assumindo a liderança do Brasileirão. Vai lembrar que o Grêmio está em campo também, vai enfrentar... já começou o Grêmio? Não, é daqui a pouco, né? 6 da tarde, lá na Ilha do Retiro, contra o Sport. O Grêmio, sim, pode terminar a liderança isolada se confirmar os 100% de aproveitamento. Mas nesse momento, o Corinthians vai assumir da ponta da tabela, Facincani. Pois é. Surpresa, hein? Não é uma surpresa, porque desses times que, se não eram considerados favoritos pelos elencos que possuem, né, a gente colocaria sempre antes do Campeonato Atlético Mineiro, Palmeiras e o Flamengo lá na briga pela ponta. Corinthians, Cruzeiro, que por enquanto, né, segue batendo o Santos, e além do Fluminense e do Grêmio, são as equipes que estariam no segundo pelotão também para brigar por título. Então não é uma surpresa, é apenas uma constatação de momento daquilo que o time Corinthians faz. Time Corinthians, tirando o elenco, time, organização dos 11, é um dos melhores do Brasil. Isso nas mãos do Carille. Um time que tem hoje no futebol brasileiro uma grande defesa, um setor defensivo sólido, organizado, já tem pelo menos para mim 60% daquilo que é o necessário para brigar. Boa. O Corinthians hoje bateu fora de casa o Atlético Goianiense, mais uma vitória do Corinthians fora, hein? E jogou apenas um jogo em casa, foi na primeira rodada contra a Chapecoense, empatou e agora chegou a segunda vitória seguida com o gol do Rodriguinho contra o Atlético Goianiense. Pessoal, na mesa aí, ó, Corinthians, e dentro desse nosso tema aqui, a gente chegou ao Fábio Carille como referência aí nas comparações que a gente tem feito nesses sistemas defensivistas e ofensivos no futebol brasileiro. Quem começa? Fica à vontade. Mandou no jogo, eu vou levantar a bola. Mandou no jogo, é um time que marca, que se alterna na forma de jogar, às vezes vai para cima do adversário, marca no campo de defesa do adversário, na maior parte do tempo fica esperando para tentar o contragolpe, de vez em quando propõe o jogo. O Corinthians está fazendo isso, está se alternando dentro desse esquema várias vezes durante a partida. Hoje, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, foram poucas as vezes em que o Cássio... Esse lance foi um lance perigoso, é verdade, mas foram poucas as vezes que a defesa sofreu algum tipo de sufoco e levou algum tipo de perigo. Aí nisso o Sormani tem razão. Ainda não bateu com um time de qualidade para mostrar se esse Corinthians realmente vai poder, né? Também, é por enquanto, sem desmerecer, né? Sem desmerecer, a Chape está organizada, mas ainda não dá para colocar lá no topo. O Vitória e o Atlético Goianiense são dois times que estão bem abaixo daquilo que a gente está exigindo no futebol brasileiro. Porque nessa linha, eu concordo também com o Sormani, a leitura é perfeita, sim. Em comparação com outros grandes times, o Corinthians não teve ainda um enfrentamento direto de clubes, pelo menos do tamanho dele. Só no Paulistão, aí é uma referência legal. Vamos lá, vamos pegar o brasileiro, Facincani. Pegou esses 3 adversários, vamos colocar aí num grupo mais modesto, mas de 9 pontos fez 7. Fez a parte dele, ué. Cumpriu o script. Claro, não tenha dúvida. O tropeço foi contra a Chapecoense em casa. Aliás, a Chapecoense... Era pra ter 9. Que venceu o Palmeiras, né? Que é tido por todos nós aqui, unanimidade, como um time que vai brigar pelo título brasileiro, né? Então, não é que perdeu para um time que é um manco. É time de manco. Não, pelo contrário. Esse é detalhe. Né? Vai, porra, bêbado na ladeira. Não, pelo contrário. Ganhando o time que ganhou do Palmeiras. A tua leitura é interessante. O Corinthians de fato, né? O Corinthians de fato, comparando aí, por exemplo, com a tabela do Atlético Mineiro. Vamos lá. Eu tenho tudo aqui levantado, Calheiros. Eu tenho, dá uma olhada nisso. Recupera aí pra gente. Que a leitura é interessante, Vai lá. São 3 rodadas do campeonato, certo? Certo. O Fluminense só teve clássico. Pegou o Santos, o Atlético Mineiro e o Vasco. O Grêmio pegou o Botafogo e o Atlético Paranaense. Cruzeiro, São Paulo e Santos. São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras. Vasco, Palmeiras e Fluminense. Flamengo, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Palmeiras, Vasco e São Paulo.
Santos, Fluminense e Cruzeiro. Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense. Botafogo, só o Grêmio. E o Corinthians, nenhum time do tamanho dele. Mas, ô Sormani, aí Qual a é a gente vai entrar... sequência agora do Corinthians, ô Sormani? Vê pra gente aí, por favor. Agora é uma sequência que pega times grandes, é verdade. Agora vai jogar com o Santos no próximo sábado, é verdade, mas o Santos já vai pegar de novo o grande, que é o Corinthians. Você entendeu? Sim. Quer dizer, se você... Ok, o campeonato é de turno e retorno. Você vai jogar com todo mundo. Mas uma coisa é você começar o campeonato fazendo 9 pontos em 3 jogos. Caramba, fica tudo ótimo. Não tem pressão. Fez 7, né? Mas que é um bom número também. Pois é, exatamente. Qual era o cálculo? Quando você pega uma tabela dessa, você vê 9, Chapecoense em casa, Vitória fora e Atlético Goianiense fora. 9 pontos. E empata com o Santos. Empata com o Santos, chega ao 10º ponto. Não, e ganha do Santos. O Santos, normalmente, jogando com o Corinthians fora de São Paulo, com raríssimas exceções, o Santos é freguês de caderneta do Corinthians. Então daria para ter 100% em 4 jogos. Certo? Daria. Certo. O Santos pode ganhar o Corinthians sábado em Itaquera? Pode. Mas a tendência é essa? Não, longe disso. A tendência é o Corinthians ganhar. Então você chega embalado por uma campanha de 100% de aproveitamento em 3 jogos, líder do campeonato. Pô, tá tudo ótimo, não tem pressão de torcida, não tem pressão na mídia, não tem pressão de ninguém. Percebe? Então, por isso que o Grêmio, a gente tem que ressaltar, realçar e dignificar e bater palma em pé pela campanha dele. Tem 9 pontos e o Grêmio enfrentou o Botafogo, deixa eu ver aqui, e o Atlético Paranaense. O Atlético fora. Entendeu? E tá jogando com o Sport, tá vencendo por 2-0, se eu não estou enganado. Tá. 2-1. 2-1. O Jorgeto acabou de passar para mim aqui agora. Então, o Grêmio está chegando a 9 pontos. Essa campanha, sim, você tem que tirar o chapéu. A do Corinthians, você tem que tirar o chapéu? Tem. Claro que tem. Porque é aquilo que eu falei. Você olhando o Corinthians, você vê um time sólido. Você vê um time consistente. É difícil você entrar na zaga do Corinthians. É difícil você finalizar contra o Corinthians. É um time muito bem armado. É um time que faz da defesa toda o seu alicerce para um grande time. Você entendeu? E no contra-ataque, como esse lance aí, foi do Cleison, né? Cleison. Foi o Cleison. Isso, Cleison mesmo. Olha aí. Poderia ter sido 2-0. É isso aí. Mas eu acho que nós temos perde que um gol pontuar feito isso. também. E vale um parêntese aqui, esse cara aí voltou a agarrar muito, hein? Cássio, hein? Que fase tá vivendo o Cássio com a camisa do Corinthians. Goleiraço. Foi criticado, porque no momento que ele não estava bem, se recuperou, hein? Tá jogando demais o Cássio. Com a parte de um segundo, o melhor goleiro do Brasil é o goleiro do Santos, viu? Ninguém fala dele. Aliás, votamos nele, né? Nós dois. Melhor goleiro do ano passado. Acho que iremos repetir nosso voto esse ano, hein? Poucos você conhece, viu, Se continuar assim. Eu estive num programa recentemente com o Sormani, que nós entramos semana passada, né, Sormani? Que eu falei que ele deveria ter sido convocado. É isso. O Vanderlei já pode ser observado na seleção, hein? Vanderlei já pode, sem exagero algum. Olha aqui, vamos colocar a classificação aí do Campeonato Brasileiro? Vamos dar uma olhada como é que tá a classificação? O jogo em andamento do Grêmio, hein? Esse jogo não finalizou e a gente ainda tem jogo do Botafogo, né? Contra o Bahia. E amanhã, na segunda-feira, teremos o encerramento da rodada com o clássico catarinense Chapecoense e Avaí. Nesse momento, o Grêmio lidera 100% de aproveitamento, 9 pontos. Olha lá, o Corinthians e Cruzeiro chegam a 7 pontos. Coritiba, 6 pontos. São Paulo, 6 pontos. Fluminense e Vasco com a mesma pontuação. Aí o Flamengo, 8ª colocação com 5 pontos, ainda não perdeu o Flamengo, hein? Esse é o detalhe. Segue invicto no Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio. O Corinthians também está invicto, né? Corinthians e Cruzeiro, né? O Cruzeiro também. E o Grêmio, Cruzeiro também. E o Grêmio, né? Vamos lá, Ponte Preta e Chapecoense fechando a primeira página. Passa para a segunda. Olha lá, o Palmeiras, hein? Palmeiras, depois de 3 rodadas, permanece na segunda página, apenas a 12ª Atlético Mineiro colocação. também, Nossa. Atlético Mineiro, 15ª posição, ainda não venceu o Galo. E aí na zona do rebaixamento, Vitória, Atlético Paranaense, que hoje contra o Flamengo somou o primeiro ponto na competição, Sport, que vai perdendo para o Grêmio, e o Atlético Goianiense até aqui, 3 jogos, 3 derrotas. 100% de aproveitamento às avessas. Às avessas. Olha Calheiros, o jogo de domingo. Calheiros, dá uma olhada no jogo de domingo no Allianz Parque. Palmeiras e Atlético Mineiro, dá uma olhada nisso. Que jogaço, hein? Mas já agora, hein? O empate não serve para ninguém. Não serve para ninguém. Quem perder, caramba, olha a crise que entra. Corre o risco, corre o risco de entrar para a zona de rebaixamento. Exato. Quem perder, corre esse risco, dependendo da combinação dos outros resultados. Aqui uma notícia rápida, pessoal, para quem não acompanhou também. Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu ontem venceu o Internacional lá em Belém por 1-0. Caiu o Antônio Carlos Zago, hein? O Internacional está sem treinador no momento.
E o nome muito especulado lá em Porto Alegre é o do Guto Ferreira, que vem comandando a equipe do Bahia, recentemente campeão da Copa do Nordeste, tem identificação com o Internacional e está na pauta da diretoria do Internacional. Repetiu o caminho do ano passado? É a mesma coisa, né? O ano passado ele deixou a Chape, foi ao Bahia.